sou reverendo Manuel Moisés Fite, pastor da Igreja de Angola, na paróquia Mateus Zeca Cristóvão, aqui no Zeto. Portanto, eu nasci em 1952. Tenho um bom bocado sobre a IEA, Ex-Missão Evangélica de Angola. No momento que eu aceito Cristo como seu Salvador pessoal, na altura nós tínhamos um mais velho, cujo pai dele eu encontrado pelo missionário Stoker. E este mais velho chama-se Panzo Conde, mas o nome atribuído pelo Stoker é Mateus. É por isso que foi chamado de Mateus Panzo Conde. O pai dele que tinha recebido Stoker quando desembarca na Moçada, primeira vez. Estando junto com a mãe. Depois de algum tempo, a mãe estava por falecer lá na Moçada. E é por isso que a campa da mãe de Stoker se encontra lá na Moçada. Está a dizer que por viver lá, moro lá também, por isso que a campa está lá. Não é por coincidência, não é? É mesmo. Não. Então, porque nós nunca ouvimos falar quais eram os aliados do Mateus Regressor. Nós só falamos, mas sobre sim, ele é o top da ilha. Mas tinha Seus aliados. os aliados. Tem noções desses aliados? Olha, no momento em que ele vinha, como ele era um capitão do exército, portanto, na primeira vez ele não veio com aliados. Na primeira vez não veio com aliados. Então, mas depois dele vir ver, estudar o terreno, né? Quando volta depois é quando traz os seus aliados, mas já tinha vindo com a mãe. Exatamente. Era a primeira vez que ele não vinha com aliados. Ele só levava uma missão de querer expandir a palavra aqui nessas terras de Angola. Mudar de um país para outro, até que chegares aos confins da terra. Exatamente. Então é assim que Stoker chega aí na Moçada e constrói, aliás, faz a sua primeira missão aí na Moçada e tempo depois, que não passa de 2 anos, não. Então, quando sai agora da Moçada para vir instalar-se aqui no Zé, onde encontra o papá, que é o pai do falecido Zacarias Amaro, chamado Tony Amaro. Então, esse aí, o papá Rufino, o velho João Gina, o velho mais outros, porque eles na altura alguns viviam já aqui, outros também viviam, é o velho Manto. Velho Manto. Olha, estão mesmo aqui que como primeiros alunos internos figuravam Padre Nganga, como ajudante estava Antônio Amaro e o filho. Os primeiros alunos eram Padre Nganga, Domingos Quasso, Pedro Martins, Amaro da aldeia de Quissam. Tomou também algumas moças, que eram a Isabela Lombo e Joana Santa. Todos esses, até essas moças aqui, é que ele levou para a cabine. Então, aí depois, ele descendo aqui, foi recebido, portanto, pelo pai do falecido pastor Zacarias Amaro, que é o Tata Antônio Amaro. Então, mas ele agora
fazendo essa missão, construindo isso aqui, não deixou de viajar. Ele tinha o seu camelo, né? Que ele viajava com muitas vezes, quando ele chegou aqui, vinha com o camelo. Seguiu o cavalo mais tarde, mas andava mesmo de camelo, e como a gente chamava de burro. Não, Sam, exatamente. A mensagem. não, o mesmo animal, O animal, o camelo, né? Alguns aqui chamam que Sam, com o Sam. Sam. e outros eles chamam bula. Bula é coisa, É burro. é burro. Exatamente. Então pronto, ele construiu, conforme já dissemos ali há pouco tempo, encontrou esta missão na altura, não era missão, era só Casa dos holandeses. dos holandeses. Então ele comprou essa casa e fez este aqui, encontrou de tábuas, construiu com cimento. E pronto, depois daquela confusão que houve com o português, lhe cortaram aquela parte ali, a maior parte do quintal ficou lá por custa do comerciante aí português. E ele ficou com essa pequena parte aqui. Mas vendo que a parte que ficou com ele já é pouca, então é por isso que resolve ir conversar com os velhos tradicionais daquela área ali, Quitando. Daquela área ali é mesmo Quitando. Esse nome de Mambo Mampa é mesmo o próprio Stober que aplicou esse nome, Mambo Mampa. É o próprio Stober que aplicou esse nome. Então, aquela parte, antigamente o nome era Quicando. Quitando, aquele terreno todo de Quitando. Lá vivia aquele peixe que eu disse aqui. Sim. Ele vivia vendo banco, Exatamente. não é? São esses que viviam lá. Mas como não podia deitar o nome de uma pessoa, então eles mesmo lá também os vezes viram que não. Mama Mambo Mampa. Mamma, sim. Tá vendo? Sim. É Mama Mambo Mampa. Essas são novas. Boas não, São boas novas. São novas. Porque nunca aconteceu. Então, é Mama Mambo Mampa. Então, para não dizer é Mama Mambo Mampa, então ele busca, corta e diz Mambo Mampa. Bem simplificado. É assim. Depois, quando então veio as guerras, é assim que as nossas missões são recebidas pelo governo português e transformam essas duas missões como quartéis militares. E, conforme já dissemos, todos os evangelistas encontrados depois desta guerra, então quase a maior parte dos evangelistas nas Gualas foram sendo capturados. Foram sendo capturados. Que são vocês que deram a ousadia do negro, né? Vocês que leem a Bíblia, vocês que divulgaram a Bíblia. Então tudo isso os missionários tinham que fugir, todos os missionários tinham que fugir depois dessa guerra aí. Tinham que fugir, abandonar o país, porque eram perseguidos também juntamente com os negros, por causa mesmo disto aqui, os missionários desvendarem a verdade, falarem a verdade, porque na altura nenhum negro poderia ler a Bíblia. Mas quando os missionários chegam, então abrem as escolas, começam a instruir os negros e os que começaram a saber ler e escrever também eram obrigados a pegar na Bíblia e começar a ler. E aliás eles mesmos diziam que o evangélico não discute com mãos abertas, é com Bíblia na mão. Tá vendo? O evangélico discute com Bíblia na mão. Então, é assim que quando
pregador, um evangelista ou um pregador está a pregar, ele nunca pode pregar com mãos vazias. Sempre tem que ter a Bíblia na mão, lendo e pregando a própria palavra, que é a verdade. E quando estavam fazendo isso, afinal de contas, para os portugueses era contra. Então, depois de acender a guerra em 1961, pronto, todos os evangelistas, na altura chamavam-se catequistas, foram sendo recuperados. Outros mortos já numa vala comum, às vezes, cavavam, procuravam para meter lá 2 ou 3 ou 4 evangelistas enterrados no seu buraco. A razão disso tudo é por causa deles falarem a verdade. Segundo eles, que sentiram que os evangélicos é a única igreja que deve fechar. E fecharam mesmo. Fecharam mesmo a igreja evangélica de Angola. A missão evangélica de Angola já não existiu no tempo colonial. Só que poderia existir é a igreja católica. Nós, para começarmos a estudar, éramos obrigados a estudar na igreja católica. Se você não aceitar estudar na igreja católica ou orar, rezar na igreja católica, não pode estudar. Não pode estudar. E como nós queríamos estudar, claro que tínhamos que obedecer. Tínhamos que obedecer. E assim, pelo menos essa reza de Pai Nosso nós aprendemos na igreja católica. Exatamente. Então, mas como diz a Escritura que é só o céu e a terra que passam, as minhas palavras não lhe passaram. Então, pronto, mesmo metido nas matas, os mais velhos catequistas ou evangelistas sempre iam ensinando a palavra, mesmo metido nas matas. E clandestinamente, porque depois da fuga que se fez do negro para as matas, o angolano dividiu-se em 3 partes. Uma parte ficou aqui, junto com os portugueses, outra parte ficou nas matas e outra parte foi no exílio, que é no Congo, na tua chamada Deu por devir. Mesmo os que ficaram aqui, junto com os portugueses, ninguém poderia ser encontrado a lei da Bíblia. De uma vez encontrado, você é capturado e logo desterrado. Era tratado como político, aliás, como prisioneiro político. Prisioneiro político. Encontraram com Bíblia na mão. Mas a verdade nunca se esconde. A igreja sempre permaneceu até ao preciso momento. É verdade. Então, aquilo que o pai estava a perguntar, saber sobre as primeiras pessoas que trabalhou com Cristóvão Musser. Então, aqui temos os primeiros homens com a assim, pai. Todas as casas foram feitas de madeira. Aqui, no Serra, local de chegada, foi construída uma estação missionária com um templo, algumas moradias, uma cozinha, um armazém, um curral para cavalos, que eram cerca de 12, tá vendo? Todas as casas foram feitas de madeira. Aqui foi encontrado um nativo Banzo Conde, aquele mais velho que eu estava falando, trabalhador dos holandeses no porto da Musser, que falava inglês. Ele foi muito útil aos missionários, servindo de tradutor nos contatos com os nativos. Outros tantos homens de Inglaterra se aproximaram à equipa missionária, como o velho João Quipaz, tá vendo? João Quipaz, Paulo e Sembo, e também encontrou o elenco
elenco todo homem branco diante dele, não tinha outro significado senão o de comerciante de escravos negros. No Kisamba também, no Kisamba, os populares mataram a pedrada um homem enviado por Stover. Isso também aconteceu lá. Exatamente. Quando o conde e Manuel Chang atingiram as aldeias de Quiluanica até sempre na área de Senagá. Então encontraram-se João César, Dona Felício, do Cofele, no Quiluanica. Mundo Antomba, João Wanda, Malenda e Luma. Esses evangelizados os povos de Malade e Kibir enviou-se catequista Mundo Antomba. Quer dizer, esses são os primeiros homens que trabalharam com os dobres lá, na Mosera. Depois de algum tempo que ele esteve lá. Então, depois disso, é quando veio aqui, certo? Exatamente. Isso já, quando encontra todos os mais velhos que estavam aqui. Eles assim trabalharam com os catequistas Pedro Sandi e Brito Dias, ambos de Passo, Terra Nova. Para Berila foram ainda enviados os três Samuel, dois de Antônio, de Santo Antônio dos Aires, Antônio Rodrigues, todos. É aí. Mais um dois. Ok. Então, é assim que mais ou menos que aconteceu. Hoje, a Igreja Evangélica de Angola já esse nome vem a partir de 1977, que a Igreja Evangélica de Angola, a Missão Evangélica de Angola, muda de missão para a Igreja. Isso aconteceu em 1977, exatamente dia 31 de julho. E é um momento também que as missões tomam o nome de regiões. Esse momento. Tomam o nome de regiões. Já. Através da segunda assembleia, aquela que eu já podia dizer, Nesse caso, dirigido pelo reverendo André Conga da Costa, exatamente. Nesse caso, a região do Zeto, ele deve comemorar o seu aniversário entre 31 de julho. Entre 31 de julho ou 8 de agosto. Exatamente. Porque na altura as assembleias demoravam uma semana. Uma semana, exatamente. Porque assim, primeiramente era o Conselho Executivo, mas já não se fazia como se faz agora, que o Conselho Executivo vai reunir numa outra data, depois numa outra data a Assembleia. Não, na altura não era assim. Na altura era o Conselho Executivo primeiro, depois no Conselho Executivo é onde também iniciava as atividades eclesiásticas, isto é, se for uma consagração ou batismo, as primeiras atividades seriam sempre essas. É quando nós encontramos aquela consagração dos primeiros pastores, que é onde integra o pastor Lutumbo e o pastor Timóteo do Quimpondo. São esses. Olha, estão aí. Então, Abraão Lutumbo, Samuel Mendes da Silva, Exato. Simão Macaia, Exato. Elias Manuel Gomes, José Agostinho da Silva. Esse Elias Manuel Gomes é o homem encontrado na missão do Quimpondo. Ele foi consagrado honrosamente, não passou no ITECA. Portanto, ele foi consagrado honrosamente como sendo o homem que suportou o colono, e não deixou as instalações da missão. O homem que permaneceu na missão, assim como o pastor José Agostinho da Silva, lá no entende que ele cabinda. Porque quando os portugueses tomam as nossas missões como quartéis militares, menos cabinda e Quimpondo.
Quimpondo, o dono não tomou a missão de Quimpondo como quartel militar, nem tampouco tem de que. Só nós aqui no centro. Ele não toma o Quimpondo porque ele viu que o Quimpondo está numa ilha, né, que só tem uma entrada. Então, o caso, e depois, é uma ilha fronteiriça. Tá vendo? Não tem barreira com Congo, não tem barreira com outra área. Então, ele, quer dizer, quem passasse saísse do Congo diretamente no Quimpondo podia fazer a sua ação e voltar. Então, o colono também tinha esse medo. Só também uma ilha. E Só quando tem ele uma vai fazer aquele, a entrada é a mesma que a saída. e quando ele vai fazer ali aquele que ouvem falar pessoa que é bairro Fapa, onde estava a tropa da Marinha. Da Marinha. TGFA veio é um nome que veio surgiu depois da independência, mas ali era mesmo bairro da Marinha.